Professor Fábio, boa tarde. Primeiramente, nós aqui da Rádio Satélite FM queremos agradecer a sua confiança no nosso trabalho, por estar aqui para conversar com a nossa comunidade. Boa tarde, professor. Boa tarde, Jota. Boa tarde, amigo e amiga ouvinte. Obrigado pela sua atenção, por cada pessoa que tem neste momento a expectativa e a certeza de que nós iremos expor ideias, iremos demonstrar e repassar a confiança que os nossos cidadãos tanto esperam e desejam um representante. Agradeço, Jota, pela oportunidade. Isso é uma oportunidade ímpar em que nós temos a oportunidade de demonstrar os interesses que realmente temos. E os nossos interesses estão voltados e centrados no município, na nossa cidade. O nosso desejo é que a cidade prospere. Professor Fábio, um jovem na política, primeira disputa para um cargo eletivo e já uma disputa com o PSL em Chapapura. Gostaria que você falasse dessa campanha, como é que está esse início de campanha, haja vista que a campanha começou no dia 27, para pedido de voto nas ruas, na internet, agora na próxima sexta-feira também começando a campanha no rádio, professor. Jota, neste momento eu sei que existem várias pessoas que estão nos ouvindo. Sei inclusive que neste momento minha mãe está me ouvindo e orando por essa entrevista, assim como várias tias. O meu pai esteve agora há pouco aqui. Nós temos aqui também os pais do Edwander, que está conosco aqui também. E eu agradeço cada uma dessas pessoas que tem a confiança em nosso trabalho, confiança na nossa seriedade. Cada uma das pessoas que tem abraçado essa causa o faz por confiança e não por, de repente, por promessas, por, de repente, ilusões, mas sim pela confiança. Essa é a palavra que nós nos baseamos e a palavra que nós estamos firmados até então. Então, eu gostaria de, a princípio, agradecer, Jota, e já digo, sobre a questão que levantou, mas agradecer. Até aqui, Deus tem nos ajudado e as pessoas que têm confiado em nós é a razão e a motivação para que a gente continue firme. Cada pessoa que vejo nas ruas, que nos cumprimentam, que nos incentivam, as mensagens que eu recebo, as pessoas que dizem, ainda que discretamente, porque infelizmente nós temos uma realidade aqui em que alguns são perseguidos, são tolhidos na sua liberdade de dizer o que pensam e o que sentem, mas ainda assim essas pessoas saem de todas essas amarras e dizem: nós confiamos em você. E isso me motiva, isso me dá razões para retribuir a confiança de cada uma das pessoas. Sobretudo a minha família, sobretudo aquelas pessoas mais próximas, que certamente serão lembradas quando nós fizermos uma boa gestão. Sobre a nossa inserção nesse projeto, Jota, eu sempre disse que não tinha um projeto político definido para a minha vida. Não é algo que eu coloquei dentro dos projetos de minha vida. Sinceramente, eu desde muito novo, as oportunidades principais que meu pai me deu foi de estudar. Eu costumo dizer que lá em casa meu pai me ensinou a pescar. E estudando eu tenho conseguido alcançar os objetivos. Até hoje, tudo que eu consegui foi por meio de dedicação, empenho e sobretudo a mão e provisão de Deus, que sempre nos abençoou. Eu iniciei em 2010 meu primeiro trabalho com um concurso público no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E em 2017 um outro concurso público como professor da Universidade de Rio Verde. Então toda a minha trajetória, Jota, foi baseada em dedicação, estudo e aprovação em concurso, de forma que eu nunca militei na área política, não era uma projeção, mas o que a gente percebe em determinadas situações é a necessidade que temos diante de uma realidade, ou nós reclamamos ou nos colocamos à disposição para agir, para atuar. Eu escolhi agir, eu escolhi me colocar à disposição. Quem fará a avaliação e dará a confiança será a população. O meu papel, e eu me sinto honrado por isso, Jota, eu vou ter o prazer de dizer no futuro para os meus filhos que o papai deles teve a coragem de um dia se colocar à disposição. Se a população entender que é a melhor opção, eu farei de tudo para honrar. Mas, sobretudo, eu terei o prazer de dizer: olha, eu não tive medo. Eu não tive medo. É uma das principais motivações que tenho, Jota. Eu nunca tive medo de encarar desafios e, aliás, acredito que a gente perde oportunidades quando tem medo.
Então a gente entra com a confiança e a certeza de que estamos no caminho certo. E quando eu ouço sempre pessoas falando, nós estamos crescendo, nós, não sou eu, nós, são pessoas que estão envolvidas nisso. E nós estamos certos de que até aqui nós temos caminhado da forma correta, sem deslealdade, nunca agimos de má fé com nenhuma pessoa, não fizemos ou construímos ilusões, então nós estamos seguindo e trilhando o caminho correto. Até porque é a única forma de nós fazermos uma gestão leal, justa, voltada para as pessoas de nossa cidade, não somente para um ou outro grupo, não somente para pessoas que infelizmente aprenderam a viver a custo do poder e do dinheiro do povo. Nós queremos fazer uma gestão que trata todos de igual para igual. Até porque no momento do voto, meu amigo e minha amiga que me ouve, eu peço o seu voto da mesma forma que peço o voto dos grandes e poderosos. Todos são tratados da mesma forma nesse momento. Portanto, nada justifica que no momento da gestão nós deixamos essas pessoas simples de lado. Aliás, elas devem ser a nossa principal motivação e objetivo. Professor Fábio, falando do processo político, alguns avaliam que um grupo grande, com vários partidos, ajuda na hora da busca do voto. Outros já analisam de uma forma diferente. Para a construção desses grandes grupos, promessas são feitas, compromissos são firmados, que podem lá na frente, dificultar uma possível gestão. O PSL vem em chapa pura, em relação a coligações, sozinho, na disputa do cargo majoritário, da chefia do Executivo Piranhense. Essa condição do PSL e da sua candidatura e de Edwander, você vê como uma vantagem ou com uma dificuldade? Jota, eu entendo que a situação que você menciona é semelhante a um bolo. Me permita a ilustração. Quando a gente tem um bolo e fatia ele, digamos, em 5 pedaços, e eu tenho um pedaço para o partido A, um pedaço para o partido B, um pedaço para tal pessoa, de repente desses 5 pedaços vai sobrar uma única fatia para a população. Quando a gente parte para essa premissa de que está desamarrado o máximo possível de compromissos político-partidários, de compromissos com a liderança X, do partido tal, eu consigo ter mais fatias do bolo para a população, que é de fato quem merece o nosso compromisso. Então eu entendo que de fato a gente tem um histórico, não só aqui na nossa cidade, mas no Brasil, que é importante reunir esses grupos para vencer. Mas eu sempre pensei o seguinte, Jota, vale a pena tudo para vencer? Vale a pena tudo para vencer, ouvinte? Quando a gente, por exemplo, pratica aí algum esporte, jogando futebol, para você vencer, vale a pena de repente machucar, ser desleal com seu adversário? Ser desonesto com ele? Então o pensamento que tenho é, essa formação tão grande de grupos, ela custa alguma coisa. Infelizmente, algumas dessas pessoas não têm uma vocação e um desejo de ajudar as pessoas, elas têm interesses pessoais. E quando a gente tem esse tipo de situação, o que sobra para a população é muito pouco. Por isso nós vemos um cenário em que na saúde, nós não temos talvez uma saúde de qualidade. É por isso que de repente na infraestrutura, o asfalto, nós não temos um asfalto de qualidade. Porque o que sobra para a população, para as pessoas que de fato precisam de uma boa gestão, é uma fatia muito pequena. Então eu vejo que de fato a gente tem um histórico, uma tradição de que tem que ter grupo para ganhar, mas nós escolhemos, o nosso grupo escolheu ter a coragem de entender que nós queremos fazer uma coligação com as pessoas da cidade. É com você, meu amigo e minha amiga que me ouve nesse momento. É essa coligação que eu quero fazer. É essa coligação que nos importa, Jota. Não é com partido A e B. Nós vamos tratar pessoas e não partidos. É assim que a gente quer fazer uma gestão. Aliás, Jota, eu tenho a tranquilidade em dizer que nós teremos a condição de formar a melhor equipe dentre todos os nomes. Por quê? Porque eu não estou amarrado ao partido A e B. Eu estou amarrado a pessoas. Então, qual é a melhor pessoa para servir a população na área da saúde? É o fulano de tal, ele é o melhor. Não, então vamos fazer o convite. Se ele aceitar, será um prazer. Então, nós temos a melhor condição. É evidente que isso depende do povo abraçar, mas nós temos condição de escolher as melhores pessoas, porque eu não estou amarrado e comprometido com o partido X, Y, Z. Aliás, eu sempre acreditei em pessoas, Jota. Para mim, uma boa pessoa pode estar no partido que for.
Então um partido que de repente não é um partido que tenha uma ideologia semelhante a mim, mas eu valorizo a pessoa. Aliás, pense que nos outros partidos, inclusive, tem excelentes pessoas. Candidatos a vereadores, por exemplo, tem excelentes pessoas. Mas nós estamos acreditando nesse projeto desvincular, desembaraçar disso, onde o centro das nossas atenções sejam pessoas. Começando aqui a analisar o seu plano de governo, professor Fábio, vamos falar de esporte e lazer. Historicamente, Piranhas se focou muito no futebol e nesses últimos anos, não só nessa gestão, outros esportes foram esquecidos. Inclusive, eu citei isso na entrevista de ontem, nós estamos tendo resultados muito ruins nos jogos regionais aí com as nossas crianças e adolescentes em outras modalidades e até em modalidades que tínhamos grande sucesso, como é o caso do futsal. Você cita aqui a introdução de outras modalidades no esporte piranhense. De que forma isso seria aplicado? Porque a gente sabe que isso precisa de estrutura, seria com estrutura pública, com parcerias, como é que isso funcionaria? Jota, então, o Brasil é conhecido como o país do futebol. Então nós temos uma tradição natural de ter uma preferência por essa modalidade de esporte. Então, logicamente, nós vamos valorizar e incentivar o futebol. Até porque nós temos amantes e praticantes em nossa cidade, falta infraestrutura adequada nos nossos campos, no nosso ginásio, falta organizar um calendário de atividades. Falta o respaldo para que essas atividades sejam realizadas. Quando o senhor fala de outros esportes, eu penso que isso deve ser realizado, sobretudo porque, embora o Brasil seja o país do futebol, nem todas as pessoas talvez gostariam de praticá-lo, talvez outra opção, outra modalidade. Aqui em Piranhas, por exemplo, eu vejo alguns que fazem até de forma espontânea e natural, sem nenhum tipo de respaldo, o ciclismo, por exemplo, que já é algo praticado e que talvez falte algum tipo de trabalho direcionado a esse grupo. Eu vejo, por exemplo, pessoas que praticam caminhada diariamente para todos os lados da nossa cidade, tanto na saída no sentido Barra do Garças, tanto no sentido Iporá, no sentido Caiapônia, todos os lugares eu vejo pessoas caminhando diariamente. Aliás, sempre que posso também eu faço esse trajeto aqui para Barra do Garças, Alguns já me encontraram. Então o que eu penso, Jota, é que, e aí eu vou dizer para você de forma prática, nós temos aqui em Piranhas profissionais de educação física. Nós temos professores de educação física na rede pública municipal. A meu ver, bastaria um diálogo com eles para que a gente abrisse caminhos para isso. Por exemplo, lá em Rio Verde, existia um projeto lá, chamava Gente que Corre. E aí havia um profissional de educação física que conduzia essa atividade. Ele direcionava as atividades e as pessoas marcavam um determinado horário, um determinado local e faziam essa atividade. Nós temos, por exemplo, Jota, uma academia ao ar livre. Mas o que está sendo feito para utilizá-la? Os profissionais que nós temos, por que eles não estão lá direcionando as atividades? Marca um determinado horário, avisa, divulga isso inclusive aqui na Rádio Satélite FM, diga, olha, no horário tal, haverá um professor habilitado em educação física direcionando as atividades ali naquele local. Então nós temos outra situação, exemplo, nós temos pessoas aqui na cidade que têm interesse, mas que falta esse apoio. Eu estive dias atrás, lá no Tatersal, e ali eu descobri que o Batata, uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, ele ensina crianças a atividades aí equestres, e com cavalos, ensina 2 vezes por semana, um valor super, assim, que eu considero acessível, e eu penso que, por exemplo, seria uma situação que a gente poderia também disponibilizar, até porque nós temos uma cidade com uma veia muito forte nesse sentido da pecuária. Então, pessoas, nós temos aqui, por exemplo, pessoas que dão aula de natação, nós temos professores de educação física que podem fazer isso. Então, Jota, eu acredito que o que nos falta neste momento é organizar um calendário, verificar, naturalmente, as pessoas que têm o interesse e direcionar essas atividades. O que falta é começar, Jota. O que falta é começar. Pessoas existem, tanto no ciclismo, caminhada, enfim. Então, nós acreditamos na necessidade de abrir outras possibilidades, até porque o futebol é talvez o esporte mais praticado, mas existem amantes de outras modalidades e eles precisam também ser considerados. Em relação ao lazer, professor Fábio, como é que o senhor analisa a situação atual e o que o seu governo proporia para a melhoria, em caso de avaliação negativa, das opções de lazer aqui da nossa cidade? Jota, nós temos uma cidade com muito potencial para isso.
e infelizmente pouquíssimo explorado. Nós temos riquezas naturais aqui que são pouquíssimo exploradas. E nós temos aqui uma juventude muito pujante, uma juventude muito ativa, que eu tenho conversado muito com a turma aí jovem que tem um interesse, por exemplo, de uma área para que eles possam praticar atividades, como manobras radicais, som automotivo, e, enfim, aliás, esses jovens, eles estão conscientes da necessidade de fazer isso num local adequado. A questão é que não existe, talvez, um local que permita que isso seja realizado. Então, trabalhando, por exemplo, com a ideia dos jovens. Quando a gente fala de lazer voltado à família, nós temos aqui já na nossa cidade praças. E aí eu penso o seguinte, Jota, a curto prazo, a gente tem que sempre fazer planejamento curto, médio e longo prazo. A curto prazo, o que nós já temos? O que a gente já pode fazer? Nós temos, por exemplo, praças. A gente precisa dar condições dignas, para as pessoas usarem essas praças. Nós temos, por exemplo, a praça do setor sul, que precisa ser melhor, e estou dizendo que eu vejo clamores constantes nesse sentido. Nós temos praças aí que tinham, por exemplo, que tinha ali uma estrutura, inclusive com relação a fontes, que trazia uma estética muito melhor. Enfim, nós podemos usar já esses locais que temos para realizar atividades ali. Na nossa praça central, por exemplo, nós temos um coreto, que na minha infância eu brinquei muito por ali. A gente poderia usar, por exemplo, aquele ambiente para que um artista local subisse ali, pelo menos aos finais de semana, e tivesse a oportunidade de apresentar o seu talento, teatros, cantatas, musicais, enfim. A gente tem condições com custo baixíssimo de dar condições às pessoas a terem lazer. Aproveitando esse gancho, já vou falar sobre cultura, não vamos desviar do assunto, vamos falar justamente sobre isso, porque no seu plano de governo tem algumas ações aqui voltadas à cultura, como apoio a eventos culturais, religiosos, folclóricos, criação de biblioteca, também resgate da fanfarra, que foi um sucesso durante muitos anos por aqui em Piranhas, criação também de programas culturais natalinos, implantação de uma chamada praça cultural. De que forma isso seria financiado, professor Fábio? Porque hoje, não só no caso de Piranhas, o município pequeno, mas em outros também, a dificuldade financeira é grande. E para a cultura, recursos federais e estaduais são escassos. De que forma isso seria financiado, essas ações culturais? Bom, Jota, embora a gente possa reconhecer que os recursos sejam escassos, mas ainda assim eu sempre defendo a ideia, Jota, que ainda que com poucas condições, mas isso não é justificativo para que a gente nada faça. Então, se há, de repente, condição para fazer um evento de pequeno porte, vamos fazer o de pequeno porte. Normalmente a gente peca, Jota, por deixar de fazer algumas questões porque a gente deseja fazer algo grande demais. E com isso não faz nem o pequeno. Então, os recursos que vierem, ainda que pequenos, o que dá para a gente fazer? Normalmente esses artistas aí, eles não estão, de repente, à procura aí de repente, de um retorno financeiro ou um grande cachê. Eles querem oportunidades, inclusive, para mostrar o seu trabalho, não só para a cidade, mas em outros locais aí, do estado e por todo o país. Quantos artistas que se destacaram dessa forma. Inclusive hoje, Jota, nós temos aí as redes sociais que ajudam muito nesse sentido. De repente um vídeo aqui viraliza e uma pessoa se torna muito conhecida. Então, além dessa situação dos pequenos recursos que permitem, de repente, fazer eventos, ainda que de pequeno porte, nós temos também a possibilidade de firmar parcerias. Quando eu disse, por exemplo, ali na praça, ali nós temos proprietários ali de estabelecimentos que é uma situação para a gente dialogar, conversar com eles, dizer, olha, nós queremos fazer um evento aqui e a gente precisa de tal estrutura. Vocês podem ajudar nesse sentido? Em alguma coisa, em alguma situação? Por quê? Porque isso vai gerar movimento para eles, isso é positivo para eles. Quando a gente vai para a Praça da Pedra, da mesma forma, e as outras praças, por exemplo, que a gente pode explorar, eu tenho certeza que esse tipo de atividade, ela gera movimentação, e movimentação gera renda. As pessoas, quando você dizia, e eu até acabei dizendo cultura meio associada a lazer, porque a exposição de cultura é também uma forma de lazer para as pessoas, Então, quando a gente tem opções nesse sentido, isso movimenta a nossa cidade. Eu vejo muitas pessoas reclamarem assim, nossa cidade não tem nada para fazer, E aí talvez a gente tenha pecado justamente por isso, porque a gente não quer começar pequeno.
A gente tem condição de fazer o quê? Não, a gente tem condição de fazer uma atividade simples lá na praça. Vamos fazer. E a gente vai ganhando corpo, ganhando confiança das pessoas. Daqui a pouco a gente já está numa situação muito mais evoluída. Foi assim que começaram os grandes eventos que são tradicionais aqui, por exemplo, em nossa cidade. De repente foi uma pequena reunião familiar. Isso começou, né? Isso foi se estendendo e se ampliando. Então o que nos falta é o primeiro passo, Jota. E eu acredito que isso vai ser feito. Certo, a gente vai seguindo aqui, porque o seu plano de governo fala de uma questão que a gente vê em poucos, que é a questão animal. Aqui em Piranhas a gente sofre um problema já há algum tempo com muitos animais, alguns irresponsáveis, acabam não cuidando ali da procriação dos seus animais, nascem esses filhotes, seja de gato, de cães, e as pessoas acabam soltando nas ruas. Esses cães ficam abandonados, esses gatos abandonados, causando os transtornos para a população. Seu plano de governo fala sobre duas questões aqui que eu marquei importantes, que é a castração através de parcerias com entidades e também criação de pontos de alimentação para esses animais. Primeiro, sobre os pontos de alimentação, como funcionaria isso, professor Fábio? Teriam pontos onde esses animais poderiam ir se alimentar? Isso seria em praças, em pontos específicos? Qual é a ideia? Querido amigo ouvinte, quando a gente fala sobre a situação dos animais, eu vejo que aqui na nossa cidade, inclusive, tem pessoas que são apaixonadas nessa causa, né? E aliás, uma situação mais que justa, nós temos diversas legislações aí no sentido de proteção aos animais e muitas vezes nos faltam ações. Quando a gente fala, por exemplo, sobre castração, Jota, a gente conversou com pessoas, inclusive, né, para fazer esse plano de governo. Esse plano de governo foi construído da seguinte forma, Jota: ouvindo os servidores, ouvindo a população e estudando muito, né? Minha esposa sabe das madrugadas que eu passei estudando. Eu tenho a satisfação, Jota, de dizer que esse programa, esse plano, ele não foi um Ctrl-C, Ctrl-V, copiado e colado da internet, né? Nós estudamos muito. E aí, é claro, né, nós vimos ideias, situações em outras cidades para desenvolvê-lo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre castração, a gente tem números do quanto um animal, a quantidade que ele reproduz aí durante alguns anos, a quantidade de animais que ele reproduz, né? Quando você realiza essa castração, a gente tem uma situação de diminuir essa quantidade de animais nas ruas, né? E aí nós temos a ideia de uma parceria, por exemplo, com as universidades. De que forma? Eu estive na Universidade de Rio Verde, universidade inclusive que eu tenho a satisfação de ser professor, uma faculdade de grande porte, e lá tem o curso de medicina veterinária, né? O compromisso que foi feito conosco foi, olha, no que vocês precisarem, nós estamos dispostos a fazer parcerias. E aí, por exemplo, algo que poderia ser feito, os alunos do curso de veterinária, acompanhado com o professor, poderiam vir aqui, por exemplo, em determinada ocasião, uma vez por semestre, alguma coisa nesse sentido. Nós temos profissionais aqui na cidade que com certeza não furtaria a ajuda. Eu estive conversando, inclusive, anteontem, com um senhor chamado Clênio, e ele me disse do interesse dele de montar um hospital aqui nesse sentido. E que o que tem faltado é um suporte, um apoio. Quando eu ouvi sobre a situação, até disse para ele, falei, olha, eu tenho no meu plano de governo a ideia de fazer parcerias para castração. Então nós temos profissionais aqui, Jota, que querem investir na nossa cidade, nessa área inclusive, e que tem faltado suporte, tem faltado apoio. Inclusive, esse mesmo senhor, eu tive a oportunidade de estar lá na confecção, na facção, onde tem várias meninas trabalhando ali. E ele me disse, olha, eu quero ampliar meu negócio, eu quero ter mais pontos desse. Então, o que a gente sente, Jota, é que falta justamente esse diálogo e dar o suporte que as pessoas precisam, que a nossa população, Jota, é de pessoas trabalhadoras, pessoas voluntariosas, que estão dispostas a ajudar, mas elas precisam primeiro sentir confiança na gente, Jota. Ninguém vai seguir uma pessoa se não sentir confiança nele, e é a palavra-chave que a gente tem usado, confiança. Desculpe te interromper. Sobre a questão dos pontos de alimentação aqui, tá? Eu vi isso, inclusive, em outra cidade. Em Nova Chavantina existe essa situação. E aí, evidentemente, é uma situação que a gente precisa dialogar, e como a gente disse, aqui tem pessoas que são amantes dos animais e que, portanto, serão os primeiros a colaborar. Eu, dias atrás, inclusive, vi aí, nós temos aqui um jovem que
salvo engano, ele foi entrevistado aqui, o Lucas, né? Sim, foi destaque nacional. Exatamente. Aí, né, ele, inclusive, um dia eu vi um vídeo, acompanho ele nas redes sociais, um vídeo ele mostrando algo que pode ser feito, inclusive, à base ali de tubulações de cano, para que isso seja feito. Então é algo para ser dialogado, conversado com os veterinários. Olha, isso é interessante, né? Isso é algo que é positivo, né? E levar adiante. Né? Eu parto do pressuposto que a gente precisa conversar, dialogar e encontrar as soluções, Jota. Eu até insisto nesse assunto, que é um problema aqui que acomete a nossa comunidade há um certo tempo. Você fala aqui na criação de campanhas para adoção de animais, por exemplo. Como seria isso? Seria criado um espaço, feito parceria com alguma entidade para deixar esses animais à disposição para quem queira adotar? Qual é a ideia numa possível gestão sua? Perfeito, Jota. Quando a gente fala, né, sobre a questão de campanhas, nós temos aí, né, a possibilidade, evidentemente, de trabalhar com a ideia de disponibilizar um espaço ou firmar uma parceria, de repente, né, até com esse mesmo senhor que disse que construiria, por exemplo, um hospital, ou firmar uma parceria com quem quer que seja, né, ou então a gente poderia, a princípio, trabalhando com a ideia de algo nas redes sociais, por exemplo, né, ou definindo um local específico para um dia D, por exemplo, né, nesse sentido, e estabelecer um local, convidar as pessoas, né, e naturalmente eu acredito, inclusive, nas redes sociais isso flui muito bem, funciona muito bem também, Jota. Eu me lembro que agora quase não tenho visto mais, mas eu me lembro em uma ocasião, uma pessoa disse, olha, eu tenho aqui uns animais para doar, e em instantes ela já conseguiu praticamente fazer a doação de todos. Então, pessoas interessadas existem. Talvez o que falta é elas, né, receberem esse tipo de informação. Talvez até a própria rádio satélite possa nos ajudar nesse sentido também. Né? Nós vamos de divulgar, de informar, olha, temos tantos animais disponíveis para doação em tal lugar, né? Enfim. Então, eu acredito, Jota, que essa situação não será empecilho, é algo facilmente resolvido, até porque nós temos pessoas dispostas a fazer isso em nossa cidade. Vamos seguindo aqui para tocar em temas importantes aqui do seu plano, professor Fábio. O senhor fala na disponibilização, na melhoria aí na questão da emissão de documentos aqui em Piranhas. Nós temos até um centro de identificação já, mas sabemos que isso depende de ações estaduais. A carteira de identidade, o RG, é a Polícia Civil que confecciona. CPF hoje dá para tirar pela internet, mas também é outro documento, hoje os Correios, Banco do Brasil. Temos aí a carteira de trabalho, que muitas vezes esses documentos não vêm, até por falta de material. Mesmo você chega, não tem material para carteira de trabalho, a identidade demora 3, 4 meses para chegar. De que forma o seu governo trabalharia para facilitar essa questão de documentação aqui em Piranhas e nas cidades do interior, que é em geral, que é um Deus nos acuda quando a gente perde uma carteira ou algum documento? Perfeitamente, Jota. O primeiro ponto é o que você levantou. De fato, nós temos aí, vez ou outra, algumas atividades, né, que são implementadas pelo governo estadual no sentido de facilitar esse tipo de situação. A segunda hipótese, né, o senhor mencionou muito bem, amigo ouvinte, é utilizar as possibilidades que hoje temos pelas vias digitais. E aí, de repente, uma pessoa um pouco mais simples, que não tem acesso a isso, ele se dirigiria a um ponto em que ele receberia o apoio e o suporte para que isso fosse emitido para ele. Então, como você mencionou, inclusive, Jota, nós temos realmente hoje situações que podem ser realizadas, na internet. Não é preciso, de repente, uma base específica para isso, né? Carteira de trânsito, carteira de trabalho, ações aí voltadas ao INSS, o próprio SUS. Então, enfim, nós temos hoje várias situações que a gente pode fazer pela própria internet, né? Inclusive, por exemplo, na Justiça Eleitoral, que agora nós estamos nesse trâmite, a maioria dos documentos, até por essa situação da pandemia, acabou forçando uma melhoria ou uma facilitação para que as pessoas consigam, serviços pela internet. Então, aproveitar aquilo que já tem disponível e disponibilizar, de repente, pessoas para isso, para atender. Eu não consigo, de repente, mexer com essa ferramenta, eu não tenho um celular. Não, então, em tal lugar vai ter um ponto de atendimento para você ir lá, vai ter uma pessoa qualificada, preparada, para auxiliá-lo nesse sentido. Então, a questão das parcerias e aproveitar as ferramentas que nós temos já com muita facilidade pela via digital.
Professor, agora entrar num tema, né, até por sua atuação atual, né, educação. O senhor cita no seu plano de governo o aumento ao acesso ao ensino superior e o apoio à implantação de universidades. Aí eu deixo a pergunta: o senhor vê a possibilidade de Piranhas ter uma universidade? E de que forma o seu governo trabalharia para que isso se tornasse realidade, para que os nossos alunos, acredito que não todos, né, um curso ou outro a gente não vai ter 100%, mas para evitar que tantos alunos, dezenas diariamente, precisem se deslocar e ter uma universidade aqui, de que forma o seu governo trabalharia? Jota, quando você fala sobre o ensino superior, inclusive, é uma satisfação sempre falar sobre isso. Primeiro, porque eu sou professor nessa área, e segundo, porque as pessoas, uma das pessoas que mais estão me ajudando nessa campanha são os meus alunos. Os meus alunos que estão ouvindo nesse momento, muito obrigado, vocês têm sido determinantes na minha campanha. E por que, Jota, eles têm me ajudado tanto? Porque eles me conhecem. Algumas pessoas dizem, mas eu ainda não conheço o professor Fábio. Eu quero ter a oportunidade de conversar com você pessoalmente, ouvinte. Mas se não tiver, faça um esforço, converse com pessoas que me conhecem. Você vai ver que nós, temos essa confiança. As pessoas que convivem comigo, Jota, e é algo que eu sempre faço na sala de aula e na faculdade, eu trato os alunos de igual para igual, Jota. Eu não sou melhor do que eles. Eu tenho uma função diferente, mas sou e estou de igual para igual com esses alunos. Por isso, eu sou tão valorizado por eles, assim como também valorizo eles demais. Eles são muito importantes para mim e, aliás, eles foram uma das principais motivações para que eu estivesse aqui hoje nessa condição, Jota. Porque eu convivi com eles, vi as dificuldades que eles vivem e, portanto, não tenha dúvidas, é questão de honra para mim, Jota, ajudar esses meninos. Porque a gente acredita, sobretudo, na necessidade que os nossos jovens, eles tenham oportunidade para ficarem aqui, Jota. Algumas pessoas às vezes dizem assim, você ficou um tempo fora. Fiquei, ouvinte. Infelizmente eu fiquei um tempo fora. Por opção, por escolha? Não, por necessidade. E eu tenho certeza que há alguns pais e mães que estão me ouvindo nesse momento e que têm algum filho fora daqui e que gostariam que eles retornassem para a cidade, mas talvez não fazem esse tipo de pedido porque sabem que o filho financeiramente ou em algum outro aspecto está melhor onde está, ele está tendo oportunidades. Graças a Deus eu tive a oportunidade de em 2017 ter uma oportunidade aqui na cidade e retornar. É o lugar que eu sempre quis morar, mas me faltou oportunidades. Então eu entendo, Jota, a necessidade que os jovens muitas vezes têm de sair daqui da cidade para estudar. E entendo a necessidade de que eles têm saído daqui para trabalhar, faltam oportunidades. Aliás, nos dados do IBGE, a faixa de pessoas que mais saem da cidade é justamente nessa faixa aí, próxima dos 25 anos, Jota. Então, ou 20, então é uma situação que pra a gente tem números da quantidade de pessoas que saem da cidade por falta de oportunidades. Então, sobre as universidades, eu irei atrás de todas as universidades que forem possíveis aqui na nossa região, fazendo o convite para que elas venham e farei o máximo possível para dar o suporte que elas precisarem para vir. E que tragam, sobretudo, cursos de grande porte. Curso de grande porte, porque isso movimenta muito mais a cidade. Se porventura a gente não conseguir de forma imediata, ao menos os alunos que têm a coragem, que os pais estão fazendo sacrifício para eles estudarem, nós vamos dar o suporte a eles. Não tenha dúvida disso, Jota. Nós vamos ajudar esses alunos, abraçar esses alunos. Para mim é questão de honra, é questão moral para mim ajudar esses alunos. E agora um ensino que é de responsabilidade do município, que é a educação infantil, na pré-escola, nas creches. Qual é a sua visão e qual a sua política para essa educação? Hoje nós temos o município com a educação que é de sua responsabilidade e também que é responsabilidade do Estado, São as séries superiores aí a partir do 6º ano. Qual que é a sua visão em relação a isso, a essa educação ali na base, Porque não teremos bons universitários se lá na base esses alunos não forem bem formados. Perfeitamente. Ouvinte, eu acredito que a educação transforma. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas simples, humildes, os pais, de repente, que não puderam ter uma formatura, que não puderam estudar, mas eles sempre falam, olha, eu estou fazendo o possível para meu filho ter uma formatura, para ele poder estudar. Porque eles sabem o valor que tem o estudo. As oportunidades,
e a gente tem números nesse sentido, elas são muito maiores quando a pessoa tem uma formação, Jota. Então eu acredito na transformação através da educação. Eu acredito, inclusive, numa sociedade melhor, Jota, em termos de educação, em termos de honestidade, quando isso é incentivado e estimulado lá nas escolas. Então, o que nós queremos? Nós queremos investir naquilo, sobretudo, começar naquilo que é básico. Quais são os principais clamores? Infraestrutura adequada. O aluno ter uma boa condição de estudar, a escola com uma infraestrutura mínima, com condições dignas. O professor precisa ser valorizado. E valorização, Jota, não se engane, e amigo ouvinte, valorização não é só salário. O servidor, muitas vezes, ele quer receber um elogio, né? Ele quer, de repente, que o gestor, o representante, vá lá na escola e converse com ele, ouça ele, né? Deixe ele de repente falar e reclamar, de repente, né? Apresentar suas indignações, né? Nós precisamos disso. Os pais, imagine a situação, Jota, se eu às 5 horas da tarde eu estou na porta da escola, né? Eu estou lá na porta do Gessina Teixeira e estou ali para conversar com os pais, dizer, olha, como que seu filho está sendo bem atendido, como que está sendo isso, né? Então, muitas vezes falta, né? E aí, nós estamos falando de uma situação de baixo custo, por exemplo, Jota, uma participação maior dos pais na vida escolar, é algo que eu acredito. A necessidade de envolver os pais na vida escolar, na comunidade escolar. Então, convidá-los para reuniões, ouvir esses pais, buscar esses pais, o que está acontecendo, isso é extremamente importante. Quando a família se envolve na educação, Jota, os resultados são infinitamente melhores. Quando os pais querem, os resultados são infinitamente melhores. Então, é preciso que a gente estimule isso. Chamar os pais para participarem conosco dessa responsabilidade. Então, esses são os pilares que a gente acredita na educação. Estrutura, valorização do corpo docente, e aí nós temos também a necessidade de uma participação da família. Certamente, só a partir daí a gente já tem resultados muito melhores. Professor Fábio, vamos partir agora para a área da saúde, né? Tão importante nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Aliás, mais uma vez, a nossa saudação a esses profissionais da saúde que estão aí na linha de frente. Para todos os entrevistados, eu estou falando sobre médicos especialistas. Nos planos de governo, vocês estão citando isso e é realmente uma grande necessidade de Piranhas. Falta médicos especialistas aqui e a alegação de todos os gestores de dezenas de anos é a questão do pagamento disso. O senhor fala aqui no seu plano de especialistas semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente aqui no município. De que forma isso seria bancado, já que os custos são altos, seja qual for a especialidade, professor? Jota, ouvinte e Jota, né? A gente acredita que uma primeira possibilidade seria a busca por um consórcio intermunicipal. O que é o consórcio, para que o nosso ouvinte entenda, né? Porque às vezes a gente menciona algo, mas não fica claro. O consórcio intermunicipal é buscar junto a outras prefeituras, né? Junto a outros municípios, uma força-tarefa, uma união. Então, Piranhas tem dificuldade nesse sentido. Eu acredito que Arenópolis também deve ter. Eu acredito que Caiapônia também deve ter. Bom Jardim. Então, nós temos cidades vizinhas aqui que têm dificuldade. Então, a partir do momento em que a gente reconhece essas fragilidades, e aliás a população fala isso, Jota, é um dos maiores clamores da população. Nós vamos nesses outros municípios e firmamos uma parceria, fazemos uma união para que, se nós estamos dizendo mensalmente, um dia na semana ele pode estar aqui, outro dia na semana ele pode estar em outro município e assim sucessivamente. Então isso teria uma acessibilidade, um custo extremamente razoável do meu ponto de vista, Jota. Se não for possível assim, como eu penso que a gente pode fazer, Jota? E aí, certamente, uma das questões que você vai levantar, né, ou acredito que levantaria. Eu penso que, para a gente conseguir cuidar de prioridades, porque isso é importante demais, ouvinte. Eu sei, né, que o senhor quer muito que isso aconteça no nosso município. Para que a gente consiga atender prioridades, a gente precisa cortar, de repente, aquilo que é supérfluo. Eu costumo dizer usar o seguinte exemplo. Eu gosto de ir ali na praça aos finais de semana, fazer um lanchinho por ali, né? Mas se de repente eu estou tendo dificuldades para pagar minha água e energia lá em casa, eu vou ter que cortar esse lanche do final de semana.
porque é prioridade honrar esse meu compromisso. Aliás, Jota, me deixa indignado pensar em administrar uma cidade onde nós temos aí milhares de pessoas e administrar uma prefeitura onde nós temos aí centenas de servidores, quando você não tem a responsabilidade de fazer uma gestão da sua própria vida, dos seus próprios compromissos. Eu penso que o primeiro ponto, Jota, para a gente saber honrar compromissos à frente da gestão pública, é saber honrar os nossos compromissos. Eu aprendi desde muito novo, Jota, e meu pai me ensinou isso muito bem. Lá em casa a gente valorizava cada centavo, e eu aprendi muito bem isso com meu pai. Eu me lembro que quando eu vinha de Goiânia para cá, se a passagem era R$50, meu pai mandava praticamente R$50. Às vezes, faltava às vezes ali uma oportunidade até para... Não, tem jeito de lanchar? Não, não tem. O que tem é para passagem, eu vou acabar de chegar lá na cidade. Isso, Jota, não fez falta para mim não. Isso me tornou um homem muito mais forte e seguro. De que quando a gente tem dificuldade, a gente precisa cortar o que é supérfluo. Eu já tive dificuldade também com a minha esposa, quando estava em Rio Verde, e a gente pensou em vender um lote que a gente tinha. Eu disse para ela, olha, se a gente não aprender a passar os arroxos, a gente nunca vai possuir nada. E a gente segurou as pontas com muita dificuldade, mas a gente conseguiu manter nosso lote. Então, Jota, o que eu entendo há dificuldades, mas há situações que podem ser reduzidas, podem ser cortadas. Eu posso te dar um exemplo? Sim. Nós tivemos nessa última gestão um gasto de aproximadamente R$80 mil de diária por parte do prefeito. Se o senhor acha que isso é pouco ou é muito, enfim, não é o ponto que eu quero chegar. R$80 mil de diária nessa gestão, até a última vez que pesquisei. A diária de um prefeito, aqui em Piranhas, para Goiânia, é R$490. A diária de um secretário é R$350. Sabe quanto que é a diária de um desembargador, Jota? R$440. Ou seja, a diária do nosso prefeito ela é mais cara do que a diária de um desembargador. Isso eu consultei no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, Jota, Poder Judiciário, tem infinitamente mais condições financeiras do que a nossa prefeitura. Professor Fábio, então, mas aí eu deixo uma pergunta. No mesmo assunto, nós estamos mudando desse assunto. Todos os gestores que passaram dizem que não é possível administrar, fazer obras, evoluir o município sem buscar recursos, seja em Goiânia, seja em Brasília, seja onde for, e também conhecer outras experiências para trazer para cá. De que forma reduziriam essas viagens do prefeito, que precisa ir atrás de recursos, e conseguir manter a questão do investimento e tocar obras na cidade, porque com recurso próprio não dá? Ouvinte, o exemplo é simples. O prefeito recebe R$490 diário, o secretário 350. Se eu diminuísse a minha diária para R$350, eu acho que, aliás, é um valor que considero satisfatório. Muito, muito bom, aliás. Se eu diminuo para R$350, eu vou ter uma redução de 30%. Pegando o número que eu te disse de 80 mil, se eu tiro 30%, reduz para 56 mil. Ou seja, eu teria economizado R$24 mil. Pouco ou não, mas é um dinheiro que eu poderia investir em outra situação. Então, para mim, Jota, a situação é o seguinte, e ouvinte, principalmente você, ouvinte, a gente, quando quer ser líder de uma coisa, de qualquer que seja o desafio, nós precisamos dar o exemplo, Jota. Nós precisamos dar o exemplo. Eu sempre aprendi também com meu pai que o dono tem que pegar no chifre do boi. Como que eu vou dizer para as pessoas que tem que economizar, que tem que reduzir custos, se eu não faço isso, se não começa por mim? Então eu tenho que encontrar formas, inclusive a começar em mim, para dizer, olha, eu estou colaborando para isso. Então só nesse exemplo de diária, se eu reduzir o meu valor de 490 para 350, e não estou dizendo de reduzir a quantidade de viagem, Jota. Então perceba que a ideia não é dizer, então ele vai buscar menos recursos, ele não vai tanto em Goiânia. Não é isso. Trazer para um valor que os outros recebem. Por que o prefeito precisa mais do que um secretário? Eu não vejo necessidade. Eu tenho condição de almoçar no mesmo lugar que eles almoçam, hospedar no mesmo lugar que eles hospedam. Aliás, eu penso que com esse valor, eu tenho condição de ficar num lugar muito melhor do que eu preciso, de repente. Então, são em pequenos exemplos assim, Jota, que a gente pode reduzir custos com material, por exemplo, com energia, com água. Então existem várias situações que a gente pode dar o exemplo, reduzindo custos, enxugando a folha, e a partir daí você consegue sim honrar os seus compromissos.
Vamos falar aqui agora sobre agricultura e pecuária, para a gente poder abordar esse tema também na zona rural. O senhor fala aqui da criação de uma central de distribuição de hortaliças e frutas, incentivar o cultivo de hortaliças e frutas aqui, estabelecendo um convênio, né, com a Emater, órgão estadual, para dar suporte. Essa central de distribuição de frutas e verduras, hortaliças, seria para a produção local? Seria uma criação para atender também a região? Como o senhor pensa essa criação, que é uma ideia aí que vem se disseminada há um certo tempo? Ouvinte, a prioridade sempre deve ser os nossos munícipes. Tá? Então, sempre. Os que estão aqui, os que investem aqui na nossa cidade, deve ser a prioridade. O primeiro passo, Jota, e mais importante, é de que você dê condições para esse produtor trabalhar. Então, o que ele precisa? Eu estive na zona rural ouvindo as pessoas e algo que me chamou muita atenção, Jota, é que essas pessoas, elas não querem, de repente, que você faça por eles. Eles querem um apoio, um suporte. Inclusive, outro dado que eu consegui dias atrás, eu soube, Jota, que aqui na nossa cidade, só em uma instituição financeira, não vou usar o nome do banco, qual é, mas só em um banco da nossa cidade, nesse ano de 2020, já foram financiados, ou seja, a pessoa pegou emprestado no banco, 72 milhões de reais só para o agricultura familiar. Então, só o pequeno produtor rural aqui em Piranhas pegou 72 milhões de reais no banco. Isso é 2 anos de arrecadação da prefeitura. Ou seja, nosso pequeno produtor aqui, Jota, ele tem coragem, acorda cedo, trabalha todos os dias, e mesmo que a prefeitura não ajude, mesmo que a prefeitura não dê suporte, ele vem trabalhando e continua com a cabeça erguida. Então, o que nós precisamos? Primeira coisa, dar o suporte para ele. Dar atenção para eles, para que eles tenham condição de trabalhar, porque coragem eles têm. E num segundo momento, quando a gente fala da central, é oferecer evidentemente um local para que isso possa ser distribuído, para que as pessoas saibam, inclusive. E aí, Jota, eu gostaria de inclusive usar como exemplo que a nível nacional, no país, a gente tem dados aqui de que 60% da produção que é vendida, ela é vendida em locais assim, em centrais de distribuição. Ou seja, mais da metade é distribuída através de locais como esse. Então, a primeira situação, a gente não pode se omitir. Até chegar esse momento da central, há muita coisa antes. Esse suporte, esse apoio ao nosso produtor é extremamente importante. E quando eu disse dos 72 milhões desse pequeno produtor, aqui em Piranhas, só em um banco, 433 milhões é o valor que foi financiado para os nossos produtores rurais aqui em Piranhas. Então imagina, Jota, olha o valor do investimento que as pessoas estão fazendo. Sabe por que nossa cidade está prosperando, Jota? Sabe por que nossa cidade está prosperando, ouvinte? Porque você confia nela. Você tem investido o seu suor e o seu trabalho nela, mesmo que de repente não seja dadas as condições que você gostaria que tivesse. Você gosta e ama essa cidade e tem investido o seu trabalho e o seu suor nela. Então, 433 milhões foram o que pegaram nos bancos, acreditando que aqui é o lugar de investir. E só o pequeno, 72 milhões de reais. Então, nós acreditamos que o que é preciso é dar suporte. Que coragem essa turma tem, Jota. Professor, o senhor falando em suporte, a gente traz um tema aqui, eu estou trazendo para todos os candidatos, trouxe ontem e na segunda. A oposição, parte dela, eu não vou dizer toda, tem criticado a cessão de maquinário da prefeitura para o produtor rural executar suas atividades. Como o senhor enxerga essa questão e como será a sua política de apoio ao produtor? Essa cessão de maquinário vai continuar e de que forma seria no seu governo? Meu amigo ouvinte, eu aprendi há uma lição no nosso curso que diz o seguinte: você deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Ou seja, aquele que tem menor necessidade, você vai dar um suporte talvez menor. Aquele que tem maior necessidade, você precisa dar um suporte para ele diferenciado. Então, isso inclusive é uma regra que nós temos aí no direito. As pessoas que têm maior dificuldade, elas precisam de um maior suporte. Então eu acredito, Jota, na igualdade. Todos devem ser amparados, mas aí nós vamos avaliar o que tem um menor potencial e o que tem maior potencial.
né? E a gente vai direcionar essa ajuda de acordo com a necessidade de cada um. E aí, Jota, eu diria o seguinte, quando a gente fala de máquina, sabe qual que é o principal clamor que as pessoas têm aí na zona rural? Estrada. E a estrada é a que dá acesso para o pequeno e para o grande produtor rural. Então, muitas vezes a gente está, de repente, até fazendo menção a algo, mas vai dar um maquinário lá para o grande, vai dar um maquinário para o pequeno. A gente precisa falar sobre isso realmente. Mas a principal necessidade que eles têm, todos têm igualmente, que é estrada de qualidade. E aí eu vou te dar um outro exemplo sobre o grande produtor, Jota. Eu estive na região aí do Terra Viva, conversei com muitas pessoas aí, no Jeru, né? Foi uma satisfação imensa estar nessa região. E algo que a gente percebeu ali naquele local é que houveram algumas melhorias que foram feitas pelo próprio grande produtor. O grande produtor, como ele não tem condição de esperar, ele precisa escoar, ele vai e pega um maquinário dele, ele paga e vai lá e faz. Aliás, fez inclusive situações que ele inclusive ajudou a prefeitura. Algo que a prefeitura devia fazer, ele foi lá e fez. A gente tem outros exemplos aqui em outras regiões, no Indaiá, né, lá na região de São Domingos, né, eu tive a oportunidade de ver inclusive uma estrada que foi feita por um produtor. É algo, Perdão, o microfone aqui acabei esbarrando. O senhor tocou num assunto importante agora, que foi a parceria público-privada, né, isso na zona rural. Trazendo aqui também para o município, como o senhor vê essa questão da parceria público-privada, que tem virado tendência, não só por aqui, mas também no país, devido às dificuldades enfrentadas pelas administrações? Ouvinte, eu entendo que a parceria ela é extremamente importante, mas eu acredito, Jota, que quando a gente vai fazer um serviço, a gente deve priorizar a qualidade. Ou seja, eu faço uma parceria com um produtor rural e vou lá e faço um serviço que no próximo ano eu tenho que retornar de novo porque já está em péssimas condições. Para mim isso não serve. Eu preciso fazer então com ele uma parceria, dizer, vamos fazer uma parceria, mas vamos fazer um negócio diferente, bom, um negócio de primeira linha, porque se eu não conseguir voltar aqui no ano que vem, vocês não vão ter problemas, ou graves problemas pelo menos. Então, eu penso que essas parcerias, elas, até de repente por dificuldades financeiras, enfim, para fazer um serviço de qualidade, elas devem ser feitas, podem ser feitas, mas aí a gente precisa trabalhar para fazer um serviço de qualidade. Então, que a gente faça um serviço a exemplo do que esses grandes produtores estão fazendo, para que, se for preciso, em um determinado ano, a gente concentrar numa região, no outro em outra região, mas que eles não sofram com atoleiros, que não sofram com buracos, ou seja, que impeça eles de transitar. Em relação à agricultura, o seu plano de governo fala na Secretaria de Agricultura, que hoje não está mais, no nosso quadro de secretarias. O senhor pretende recriá-la? Eu entendo que, como nós sempre temos batido nessa tecla, que a agricultura é muito forte na nossa cidade, a pecuária, nós temos uma bacia leiteira muito forte, tanto é que nós temos uma empresa de grande porte, um laticínio de grande porte no nosso município. Então só isso é argumento suficiente para a gente demonstrar os potenciais que nós temos. A Comigo veio para cá, nós temos aí armazéns, outras empresas que estão vindo, justamente porque sabem do nosso potencial. Então, logicamente, Jota, eu penso que é uma situação que precisa ser estudada. E aí, inclusive, nós colocamos aqui sobre criar um comitê de desenvolvimento econômico. Ou seja, convidar pessoas que estão ligadas a essas áreas para que eles tenham a oportunidade de conversar conosco, porque é algo que também quero fazer, Jota, é uma gestão participativa. Eu não quero decidir as coisas sozinha. Eu quero ouvir quem sabe. Então, eu sou a pessoa que mais sei sobre agricultura no município? Claro que não, Jota. Eu sou a pessoa que sei de todas as áreas? De jeito nenhum, mas eu vou ter a liberdade aí, quando eu disse aquela hora sobre estar livre desses embaraços aí da velha política, é que eu posso chamar qualquer pessoa lá no gabinete para me dar uma opinião, para me dar um conselho. Eu quero ouvir todos. E, aliás, penso que existem pessoas aqui com conhecimento, com interesse de ajudar na cidade muito grande. Então, sobre a secretaria, a gente vai conversar, vai dialogar com essas pessoas, e se for algo importante e necessário, certamente, se for algo que abra portas, nós vamos buscar a implementação disso.
Professor Fábio, aí eu já vou colocar uma pergunta aqui em relação à geração de emprego. A gente tem cerca de 8 minutos, temos que aproveitar isso. Perfeito. Na geração de emprego, o senhor fala sobre a realização de concurso público. Aí eu já coloco a secretaria. O senhor disse aí inicialmente na sua fala sobre redução de gastos para investir em prioridades. Criação de novos cargos com concurso público, seria isso? Ou seria para ir acabando com os comissionados? Como seria essa ideia? E o senhor não vê um desencontro em relação a reduzir gastos, a cortar para investir em prioridades com concurso, com possibilidade de criação de secretaria? Ouvinte, a administração pública, a prioridade é concurso público. Isso está na Constituição Federal, né? A regra é concurso público. E quando eu falo sobre o concurso público é porque se há necessidade de alguma área, então, por exemplo, nós fizemos um levantamento e está faltando, por exemplo, um agente de saúde em uma área que está descoberta. O que eu preciso fazer? Ficar fazendo contrato? Concurso. Por quê? Porque aí eu não coloco quem eu acho mais bonito, ou quem estava na minha carreata, né, ou quem pediu voto para mim. Eu coloco uma pessoa que está preparada, inclusive esses que me apoiaram vão ter condição de disputar e concorrer à vaga. Então eu sempre tive oportunidades assim, Jota. Eu estudei, né, pedi a Deus para me abençoar e as coisas deram certo, né? Então eu penso sobre a questão de concurso público, Jota, não é que nós vamos abrir um edital de forma deliberada. Vou fazer um concurso aqui, até porque nós tivemos uma experiência num passado recente que nos trouxe algum problema até hoje. Justamente eu posso até te fazer esse comentário. Muitos avaliam que o concurso de 2012, foi feito sem planejamento e que tem causado consequências administrativas até hoje, né, devido ao grande número de cargos que foram criados e pela lei tem que ser preenchidos, né? Quem prestou o concurso e quem passou não tem nada a ver com isso. Exatamente. É o direito dele de assumir a sua vaga, mas as consequências vêm até hoje. Como o senhor analisaria a realização desse novo concurso para que não gere consequências parecidas? Então, a questão é justamente fazer um estudo e ter a responsabilidade. Então, se, por exemplo, eu tenho só uma vaga na área tal, eu não tenho que chamar 10, né? Não tem que chamar 6, de repente, né, por qualquer que seja o motivo. Então, se eu tenho uma vaga, eu vou abrir um edital com aquela vaga, certo? Isso quer dizer que eu não faria uma contratação, alguma outra situação? Não. Mas eu sempre trabalho com a proposta de que a regra tem que ser concurso público, Jota. A regra tem que ser, né? E aí, é claro também, quando a gente fala de servidores, né, isso trabalha com a ideia de algo que seja justo, que seja coerente, e aí também eu tocaria no seguinte ponto, Jota. Os nossos servidores aqui, eles clamam muito por uma valorização, né? E certamente eu disse que valorização não é só salário, um elogio, respaldo, apoio, conversar com eles, estar disposto a ouvi-los, né? Mas também a gente tem que encostar nesses servidores e dizer, olha, eu farei tudo o que for possível para valorizá-los e para atendê-los, mas em troca eu quero que vocês atendam da melhor forma possível a nossa população. Até porque, Jota, eu não vou ser patrão, eu vou ser funcionário do mesmo jeito. E aliás, o meu contrato com a população é de 4 anos. Se nesse período eu não corresponder bem, o povo vai me mandar para a rua, né? Então eu vou ter esse diálogo franco com os servidores, que eu vou fazer tudo o que for possível para apoiá-los e ampará-los. Mas, em contrapartida, eu quero que eles façam tudo o que for possível para atender muito bem as pessoas. Para as pessoas sentirem a satisfação de irem, por exemplo, buscar algum serviço, algum atendimento, em qualquer que seja o órgão. Em relação a esse atendimento, o senhor fala na criação do gabinete itinerante e na fomentação aí de criação de lideranças, de bairros e tudo mais para que a população participe. Como seria, professor, no caso da sua eleição para prefeito, esse gabinete itinerante, essa participação popular? Ouvinte, eu entendo que também um dos maiores clamores que nós ouvimos durante, inclusive, a nossa caminhada, quando nós estamos entrando na casa das pessoas, você não vai sumir não, as pessoas me perguntam assim, você não vai sumir depois não, né? Então, o que o sábio faz, Jota? O sábio aprende com o erro do outro, o sábio aprende com o erro do outro. Se eu vi que foi uma experiência negativa que não deu certo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer diferente.
Se as pessoas clamam por ver o representante, por ter contato com ele, eu preciso fazer diferente. Então o que nós vamos fazer? O gabinete itinerante, ouvinte, para que o senhor me entenda, é algo muito simples. Eu vou colocar uma tendinha com a mesinha, né? Algo simples lá no setor sudoeste, e vou avisar aqui na Rádio Satélite FM, vou avisar de repente por outros meios de comunicação que no dia tal eu estarei lá na praça do setor sudoeste e que quem quiser ir lá fazer uma reclamação, fazer uma sugestão, uma solicitação, pode ir lá que o prefeito está lá. Outra questão que nós queremos fazer também, Jota, nós vimos essa ideia em uma cidade do Mato Grosso. Fale com o prefeito. Vou vir aqui no seu programa aqui, Jota, e você abre aqui abre ao vivo aqui para a população ligar aqui, pode reclamar. Porque quem não deve não teme, né? E reclamar faz parte do processo. Se eu errar, eu preciso corrigir, né? O que não estiver indo bem, eu preciso dar satisfação para o ouvinte. Talvez foi uma falha que houve nesses últimos anos, é isso, né? Se não está dando certo, qual é o problema de dizer, né? Dizer, olha, pessoal, eu estou tendo dificuldade financeira nesse sentido, se eu não fiz é por isso. As pessoas, Jota, elas gostam de honestidade, franqueza, fala a verdade, mesmo que de repente seja uma verdade que num primeiro momento vai ser amarga. Então eu aprendi isso inclusive com um juiz. Ele nem sempre diz, quando a gente ia pedir as coisas para ele no gabinete, a maioria das vezes ele não dizia assim não, ele dizia não, mas ele era tão educado com a gente que a gente saía de lá satisfeito, né? Porque ele foi educado com a gente, ele tratou bem, disse, olha, eu não posso, por isso, por aquilo. Então é isso, né? A gente vai vir aqui, fale com o prefeito, e o pessoal fala, né? No jornal também, né? No jornal de repente impresso, abrir uma coluna para o cidadão fazer sugestão, opinião, crítica. É claro, né? A única exigência que a gente faria é que essa pessoa se identifique, né? Se identifique, liga aqui, reclama, né? As pessoas têm que ter a oportunidade de falar, expor, né? O pessoal clama muito que o prefeito tem que estar na rua, tem que estar no órgão público, tem que ir lá no hospital. O que me custa uma vez na semana lá no hospital, Jota, entrar lá e conversar com as pessoas que estão lá dentro, dizer, fulano, você está sendo bem atendido aqui, está te faltando alguma coisa, né? E se for para reclamar, tem que ter o couro grosso para ouvir, né? Então, são ideias como essa, Jota, que a gente quer trazer para os ouvintes, e é algo simples, isso não me custa nada, até porque eu sou funcionário, funcionário tem que dar satisfação. Nosso tempo já está aqui esgotado, né, para garantir a hora, né, como a gente combinou para todos os candidatos. Tínhamos outros assuntos a tratar, mas nosso tempo se esgota. Professor Fábio Lacerre, quero agradecer, candidato pelo PSL, agradecer também a presença do Edwander por aqui, do presidente da sigla, o Leonardo Boaventura. Muito obrigado pela sua presença, professor Fábio, e deixa o espaço aí para algo mais que queira acrescentar para o nosso ouvinte para finalizar essa entrevista. Meu amigo que me ouve, minha amiga que me ouve, foi uma satisfação falar com você. Dias atrás eu estive em uma fazenda e uma senhora, num primeiro momento, não queria nos atender, porque está cansada de políticos. Quando eu comecei a conversar com ela, depois de algum tempo conversando, ela me disse, você é convincente, hein? Eu disse para ela, sabe por quê, senhora? Porque eu sou honesto. As minhas palavras soam honestidade. Eu não tenho por que falar mentira. A política vai passar e eu vou continuar aqui na cidade, vocês vão continuar me vendo. A minha família está aí. A minha família, eu tenho o prazer e o orgulho de dizer que minha família é uma família limpa, honrada. Meu pai José de Miratã, minha mãe Almerinda, a minha esposa Laine Braz. Então são pessoas honradas, eu preciso respeitar essas pessoas, eu preciso fazer valer o nome dessas pessoas, honrar as pessoas que estão confiando em nós, os Leite aqui, né, meu parceiro, eu preciso honrar aí todas as famílias que estão confiando nisso, Jota. Então, naturalmente, eu tenho um compromisso muito grande de sair dessa administração melhor, ou pelo menos igual ao que entrei. É questão de honra, respeitar a minha família. Quando essa senhora disse que eu sou convincente, eu disse isso para ela. Eu falo a verdade. E, ouvinte, eu te peço encarecidamente, não se deixe ser convencido por ilusões, por mentiras. Alguns nesse momento vão querer falar mentiras que são doces, que soam como esperança, algo que te agrada. Mas depois, infelizmente, a gente vai ter uma situação de continuidade de sofrimento, ou então a mudança do dono do chicote. Infelizmente, alguns nesse momento dizem que são renovação, dizem que são mudança, mas não são. O grupo que está junto com eles, de repente, quem está encabeçando, quem está dando o aval para ser candidato, é o mesmo que esteve, de repente, num outro momento. Então, nós vamos mudar só o dono do chicote?
Nós vamos mudar só o dono da cadeira? Não, a gente precisa de uma mudança real. Alguém que esteja de fato comprometido com o povo, alguém que fale a verdade, mesmo que ela seja amarga, mas falando com educação, tratando todos de igual para igual. Isso eu aprendi também com os meus pais. Eu trato todo mundo de igual para igual, não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. E a você, ouvinte, eu dedico hoje minha fala e meu pedido humildemente. Nosso trabalho tem sido assim, muito humilde, modesto, mas com a certeza de que nós faremos uma gestão séria, aquilo que a cidade precisa, não de falácias, não de ilusões, não de enganar e construir sonhos que são desmoronados depois. Eu preciso tratá-lo com a verdade, respeitá-lo e resgatar a confiança da nossa cidade, resgatar a confiança das pessoas. Você que de repente está desencorajado e talvez tenha dito que não vai votar porque não encontra mais uma alternativa. Eu também estava assim, mas ao invés de decidir por não votar, eu coloquei o meu nome à disposição e não vou decepcioná-lo, mas eu preciso que você me dê seu voto de confiança. Nós representamos uma mudança. Nós representamos aquilo que tanto a população deseja, a seriedade, o compromisso com a população e não somente com um ou outro. Eu preciso de você. Me ouça sempre que houver oportunidade na rádio, eu estou à disposição, entre em contato conosco, eu vou até você e eu vou ter a satisfação de falar com você como sempre falo com todo mundo, de forma franca, honesta, sincera, sem iludir, falando a verdade e com a certeza, confiança em Deus. Eu creio que Deus irá abençoar essa cidade. Eu creio que Deus irá nos honrar. Nunca me desonrou. E nós não seremos desonrados. A única coisa que eu tenho pedido, Jota, tenho pedido a Deus todos os dias. Eu peço, se eu tiver condição de fazer uma boa gestão, que o Senhor me abençoe a ser eleito. Se não tiver condição de fazer uma boa gestão, que o Senhor não me deixe ao menos ser envergonhado. Então até com Deus eu tenho sido sincero. Eu não tenho pedido para vencer por vencer. E não vou fazer isso sendo desleal com as pessoas. Eu quero vencer se tiver condição de fazer uma boa gestão. E não me faltará esforço. Não me faltará empenho. Não me faltará dedicação. Última fala que eu quero ter hoje, Jota. No dia que eu fui participar da convenção, eu encontrei meu pai próximo à Caixa Econômica Federal. E ele me disse: é muito difícil, desiste disso, né? E eu disse: pai, eu aprendi com o senhor a nunca desistir de nada. Nós nunca recuamos, nós sempre tivemos coragem, a gente não tem por que se envergonhar. Por qual motivo eu vou recuar, pai? Eu não estou fazendo nada de errado, não estou sendo desonesto com ninguém. Por qual motivo eu vou desistir? Se a população não quiser, isso é opção do povo. Mas eu fiz o meu papel, eu cumpri a minha missão, eu tive a coragem, coloquei meu nome à disposição. E se a população quer algo realmente de verdade, comprometido com o povo, nós somos essa opção. 17, no dia 15 de novembro, é a opção para a gente transformar juntos essa cidade. Eu preciso de você, eu preciso da sua confiança. Nós vamos transformar a realidade dessa cidade. Obrigado a todos e obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a nossa cidade.